Olá, boa noite a todos. Vamos fazer mais um bate-papo hoje com o Fabiano. O Fabiano ele representa o Langara College no Canadá, em Vancouver, e a gente vai bater um papo com ele sobre isso. Eu vou dar uma guardada agora para ele entrar e já já a gente começa. O pessoal está entrando. Olá a todos que estão chegando. Boa noite. Como eu falei, hoje a gente vai fazer um bate-papo com o Fabiano. O Fabiano ele representa o Langara College, que é um college que fica localizado em Vancouver, no Canadá. E a gente vai falar um pouco sobre o college e sobre também a cidade, sobre a vida no Canadá. Então, estou aguardando ele dar uma entrada aí, ele entrar para a gente poder começar aí o nosso bate-papo com ele. Bom, enquanto isso, acho que o objetivo do nosso papo aqui é sempre continuar informando as pessoas que têm o interesse de estudar no exterior. Então, a nossa agência ela representa diversas instituições de ensino, né? Não só no Canadá, como também nos Estados Unidos, na Europa, na Oceania. Então, a gente tem como objetivo auxiliar os alunos e as famílias que querem estudar no exterior se planejarem, dando informações para eles poderem juntar todos os documentos necessários, mas não só essa parte burocrática. A gente quer também entender qual que é o perfil do aluno, qual que é o perfil da família e fazer um match bacana com a instituição de ensino, né? E quando eu falo que a gente representa diversas universidades, o que quer dizer isso, né? A gente recebe treinamento dessas universidades, a gente vai visitar muitas delas, a maioria. Tudo isso para que, quando a gente tem as famílias interessadas, possa, né, assessorar de uma forma mais, não correta, mas com mais informações e aí poder também com causa mesmo, né, de ter visto, ter aprendido, ter conhecido, né, ter visto com os próprios olhos, poder dar uma orientação bacana, diferenciada para as famílias. Fabiano, eu só preciso que você entre, eu vi que você está aí só preciso que você convide aí para participar do bate-papo e aí eu já aceito e te coloco também. Aí, agora sim. Aguardando ele entrar. Oi, Fabiano. Olá, Tudo bem com você? tudo bem, obrigado. Bom, Fabiano, obrigado primeiramente por ter topado fazer esse bate-papo hoje com a gente. Eu já falei um pouquinho, né, sobre a ideia desses bate-papos que a gente tem como objetivo passar, transmitir informação para os alunos que estavam planejando viajar. A gente sabe que agora não dá para eles fazerem essa viagem no momento, porém dá para continuar planejando. Então, o objetivo dessa conversa é que eles possam, né, quem tem interesse de estudar no exterior, pegar mais informações com a gente, continuar pesquisando, se inteirando mais sobre o assunto, para que Claro, depois, quando a situação normalizar, eles possam de fato concretizar esse sonho aí de estudar no exterior. Mas eu vou passar a bola para você se apresentar. claro, muito obrigado. Bom, obrigado, Davi, obrigado a todos os colegas da NM. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Já um relacionamento de muitos anos. Conheço aí a fundadora da NM há muitos, muitos anos, mais de 10 anos, eu diria. Então, bastante tempo já que tem esse relacionamento de confiança com o trabalho que vocês desenvolvem no âmbito internacional, apoiando famílias e estudantes obviamente, atingirem os seus objetivos de obter uma educação de ponta no exterior.
Meu nome é Fabiano, como o Davi mencionou. Eu trabalho aqui no Langara College, que é um college público localizado em Vancouver, e moro em Vancouver. Eu imigrei por Canadá aproximadamente 10 anos atrás, e já tenho 10 anos de experiência aqui no país oficialmente. Legal, Fabiano. Eu acho que a gente já teve a oportunidade de fazer alguns outros bate-papos, né? A gente falou bastante sobre um pouco o que é o college no Canadá e qual que é a diferença de um college público para um college privado, quais são os benefícios de você estudar num college público, né, que você não tem numa instituição privada. Mas eu acho que é interessante, né? Eu conversei com outros representantes que eram brasileiros, mas que não têm essa vivência tua de estar há 10 anos no Canadá. E eu acho que aí, eu queria talvez, lógico que a gente vai falar do college, a gente vai falar dos programas que oferecem, mas eu queria primeiro trazer um pouco assim que você conte um pouco da tua experiência, como foi, né? E como está a sua vida agora. E eu gostaria também de saber um pouco uma atualização assim do panorama. Eu sei que eu estou fazendo várias perguntas, mas a gente vai aos poucos. Como é que está a situação hoje em relação ao coronavírus? Quais são as medidas, as precauções que estão sendo tomadas? Eu acho que é bacana a gente ter a informação de alguém que está aí, né, de fato, e não uma notícia que a gente escuta, ou não a agência que está aqui no Brasil. Lógico que a gente tem toda a transparência de passar informação concreta. Eu acho que você vivendo isso aí vai poder trazer essas mais críticas palpáveis aí para o nosso... Claro, claro, vamos lá, vamos tentar. Bom, eu acho que você pode pontuar alguma coisa que você acha interessante, não precisa fazer uma retrospectiva também. Legal, legal. Não, na verdade, o meu processo de chegada aqui ao Canadá, ele não foi tão envolvido com o estudo, por assim dizer. Foi um processo um pouco, meio que único e um pouco diferente. Eu tive a oportunidade de ter uma transferência profissional para o país. Então, eu não cheguei ao Canadá, por exemplo, através dos estudos. Eu, na verdade, trabalhava em uma instituição de ensino e tive a oportunidade de obter uma transferência de vaga aqui para o Canadá, dentro da oportunidade que surgiu naquele momento, né? E o Canadá era um país que eu já buscava há muitos anos, a oportunidade de poder viver aqui por um período maior. Eu tive a experiência como intercambista aqui em Vancouver, na verdade. Me apaixonei pelo país e pela cidade e acabei decidindo que era o local onde eu queria morar, onde eu queria viver. Você imaginou que Então, há tanto tempo? Você imaginou que ia ser algo mais passageiro? Você vislumbrava já que era de fato uma mudança assim por um período longo, quem sabe até definitiva? na verdade, honestamente, foi uma situação muito peculiar e muito interessante, porque eu estive pela primeira vez no país em 2001, fazendo um programa de intercâmbio de um mês para aperfeiçoar o inglês, melhorar o inglês. Estive aqui no inverno, foi no mês de dezembro para janeiro, porque eu sempre fui apaixonado pelo inverno, queria ver neve de qualquer forma, esquiar, então eu vim no momento que eu tinha identificado como o melhor dentro das minhas condições e realmente o que eu queria experienciar, né? E foi quando eu realmente me apaixonei pelo país. Isso aconteceu em 2001 e eu voltei para o Brasil com a intenção de retornar para o Canadá no futuro para poder morar. Eu sempre tive a intenção de morar no exterior, ter essa experiência, e achei que um mês foi muito pouco, então eu pensei, por que não tentar me programar e planejar para uma possível viagem por um período mais longo, né, para ter uma experiência um pouco mais como vivência mesmo. E as coisas se desenrolaram de uma maneira que em 2007 eu celebrei junto com Vancouver o momento em que eles ganharam o espaço para poder ser o host das Olimpíadas de Inverno de 2010. Whistler, né? Whistler. Exato, exato. E naquele momento eu disse,
2010 é o ano que eu vou para o Canadá, nem que seja como voluntário para trabalhar nas Olimpíadas. E, infelizmente, eu não cheguei para as Olimpíadas. Eu cheguei no dia 31 de março de 2010, mas foi o ano em que eu, efetivamente, que a minha história dentro do Canadá iniciou. Em junho de 2010, o meu processo de imigração foi iniciado. Em dezembro de 2010 foi quando eu tive a aprovação do governo para permanecer no país. Então foi uma história um pouquinho diferente, mas que obviamente foi um caso meio especial na minha vida, por assim dizer. Não, bacana. Eu acho que uma coisa do que você me falou aí, várias coisas interessantes, mas acho que a primeira foi essa curiosidade, essa vontade de ver neve, né? A vontade de aprimorar o idioma através de um curso de inglês, num destino que você imaginava ser interessante. E como isso, né, essa portinha, essa janela aí que você teve há 19 anos atrás, né, traz um resultado e impactou 100% na tua vida hoje, né? Eu acho que isso a gente quando acompanha alunos no nosso dia a dia, a gente percebe como, né, a primeira experiência no exterior, ela é sempre um taste. Tem muitas pessoas que amam, algumas que acham legal e não tem esse brilho, assim, não se apaixonam. Mas eu acho que esse primeiro start, né, a gente tem falado muito de universidades, de colleges, etc. Mas a primeira experiência no exterior não precisa ser algo que você se comprometa tanto, né? Acho que cada um tem que saber o seu tempo e começar aos poucos, né, trilhando esse caminho e descobrindo se de fato quer morar fora ou não. E me fala uma coisa. Exato. O que você gosta mais do Canadá e de Vancouver? Que você morou um mês lá e falou, não quero outro lugar para morar. Acho que... Porque as pessoas têm um pouco da impressão de ser frio, de estar distante do país, da família. Mas, assim, eu já morei fora também, tive diferentes oportunidades. E eu, como você, também fui mordido aí por essa vontade, esse gosto de ter essa experiência no exterior. Mas para a gente poder contar para quem está escutando sobre o Canadá e Vancouver, o que nessa cidade, nesse ambiente, com essa sociedade, o que você gosta mais e que te faz trocar pelo seu país de origem, continuar aí? Na verdade, é um conjunto de questões de itens que eu diria que as coisas aqui são bastante diferentes, obviamente, da realidade brasileira. Um dos pontos primordiais, um dos motivos pelos quais eu sempre quis ter a oportunidade de morar no exterior é o fato de que, morando no exterior, você sai completamente da sua zona de conforto, você começa a ver as coisas com os olhos um pouco diferentes, né? Ou seja, você amplia um pouco a sua visão em termos de como as coisas acontecem, porque, obviamente, no nosso país, você acaba se acomodando às normativas, a maneira como as pessoas vivem suas vidas, e às vezes muitas coisas passam totalmente desapercebidas por nós. Eu lembro até hoje de uma amiga minha que comentou um ponto que ela foi, assim, ela realmente pegou no ponto primordial de uma experiência de intercâmbio. Nós estávamos conversando há muitos anos atrás e ela falou assim, eu nunca imaginei quando eu fui para a Argentina, olha só, tão perto do Brasil, mas eu nunca imaginei quando eu fui para a Argentina que eu ia conseguir identificar como o semáforo funcionava diferente do semáforo no Brasil. E é uma coisa tão natural para a gente que vai cruzar a rua e que está tão acostumado como o semáforo funciona no Brasil, e você ir para o exterior e perceber que essa coisa que é tão insignificativa, teoricamente, na nossa vida cotidiana, acaba fazendo uma diferença porque você vê como a dinâmica é diferente. Então, a gente está falando de um semáforo, imagina todos os outros aspectos e as outras interações que a gente tem diariamente, que vão ser completamente diferentes das interações ou dos aspectos que a gente está acostumado dentro da nossa vida no país de origem, onde a gente nasceu, cresceu e foi educado. Então, é como se você estivesse constantemente aprendendo uma coisa nova. Isso como experiência internacional. Agora, o porquê do Canadá
O que é diferente no Canadá é o fato de que o Canadá é um país multicultural. Então você tem a diferença cultural do país e da nação em si, mas você tem também a influência cultural que todas as nações que vivem aqui no mesmo espaço acabam agregando a esse cotidiano geral da cidadania canadense. Então isso acaba fazendo com que você tenha uma abordagem ainda mais ampla, porque não é só o aspecto canadense, você tem a possibilidade de experimentar o aspecto internacional dentro de um mesmo espaço. E você acredita Então, que isso também ajudou você na sua adaptação de não ser... porque, por exemplo, eu vou fazer um paralelo com a minha experiência. Eu fui para a Dinamarca, né? A Dinamarca, que é um país muito pequeno, 5 milhões de habitantes, eu acho que não tem mais do que 2 mil brasileiros. Então, assim, okay. de fato, era um estranho no ninho. Apesar de estudar com alunos internacionais, né, eu estava fazendo mestrado, então, nesse ambiente, era como se fosse uma bolha, né? Mas essa bolha saía da minha universidade. A sociedade era 99,9% dinamarquesa. E aí eu não tive tanto contato com os dinamarqueses, mas pelo que eu estou entendendo, no Canadá é diferente. A comunidade internacional ela é homogênea, assim, por várias esferas da sociedade, de situações de trabalho, de estudo. É isso mesmo? Sim, eu acredito que o canadense encara a convivência com as diferentes culturas de uma maneira muito natural pela característica do país, né? Então, por exemplo, se nós olharmos para o crescimento populacional no ano passado, o crescimento populacional que foi identificado pelo governo canadense, 82% do crescimento populacional foi identificado por conta de imigração, não por pessoas que nasceram, ou seja, crianças que nasceram no país. Então, é uma realidade do país. A convivência com o internacional, a necessidade de que pessoas venham de outros países para poder popular, vamos assim dizer, o país, é uma questão que já vem de muitos anos. O canadense cresce com essa concepção, cresce com a concepção de respeitar as diferenças, o que é muito importante. E poder entender que isso é parte da nossa vida global, né? Então o canadense ele é muito mais apto a se adaptar a essas diferenças culturais que acabam interagindo e até mesmo às vezes se chocando no dia a dia. E eu acho que isso é um fator primordial, o que você disse. A receptividade acaba sendo um pouco diferente. Legal. E o frio, o clima, isso chegou a te atrapalhar? Porque eu sempre falo, eu ainda não tive a oportunidade de ir para o Canadá. Meu sócio, Mauro, foi, a Mônica também, fundadora, que você já falou dela, conhece também o Canadá, mas ainda não tive a oportunidade. Essa questão do clima, eu sei que Vancouver, eu falo que eu sei pelo que eu leio, pelo feedback dos nossos alunos, que tem um clima muito mais ameno, né, em comparação a Toronto, que seria, né, a outra grande cidade mais conhecida. Então, assim, conta um pouco como é para o brasileiro. Você falou que gosta do frio, já não é também um pouco fora da curva, mas conta um pouco como que é esse clima aí em Vancouver. É agradável? Enfim, conta... Sim, eu sou suspeito porque eu sou apaixonado pelo frio, mas realmente o Canadá tem algumas cidades, algumas regiões que chegam a temperaturas bastante baixas, eu diria. O inverno é bastante rigoroso. Agora, a questão interessante de Vancouver é o que você mencionou. A questão climática dentro da nossa cidade é uma questão peculiar. É a cidade mais que possui a temperatura mais amena tanto no inverno quanto no verão, porque obviamente no verão também as temperaturas não sobem tanto quanto outras cidades. O que é interessante no Canadá é que você vai experimentar as temperaturas de acordo com as estações, né? Então, no inverno vai ser frio, no verão vai ser calor, na primavera vai ser ameno e vai ter as flores que vão chegar, a natureza começa a se manifestar. No outono você começa a se preparar para o inverno, então muda um pouco a temperatura. Mas a questão muito interessante do Canadá é que você consegue
experimentar todas essas transições, né, que é uma coisa que, por exemplo, no Brasil a gente praticamente não tem, é tudo muito blended, como a gente fala, né, uma coisa acaba encaixando na outra, você nunca sabe quando é inverno, quando é verão, quando que é primavera, quando que é outono, não tem uma distinção muito rígida. Aqui as distinções de clima são um pouco mais rígidas, e você acaba tendo, eu digo, 4 vidas no ano, porque a sua vida muda no verão. Exato, exato. As atividades que você vai fazer fora de casa são diferentes em cada estação, então é muito interessante porque a gente está no verão e pensando quando que vai chegar o inverno para poder tirar o meu ski gear do storage, me preparar para subir as montanhas e esquiar, e no inverno você já está pensando, agora na primavera a gente vai ter aquele churrasco no lago para poder inaugurar o sol e o calor que vai chegar. Então, assim, é muito, muito interessante. Você também aprende a dar um pouco mais de valor a certas coisas, por exemplo, o fato de você ter o sol às vezes e a temperatura que, por exemplo, em muitas ocasiões é uma coisa tão natural e que aqui não, aqui você sente, o verão está chegando, o calor está chegando, o sol tá mais presente. Então isso tudo acaba sendo um ponto primordial. E outras cidades, obviamente, que tem uma temperatura mais baixa, infelizmente a gente não tem como negar, mas o importante é -10 no Canadá, não é a mesma coisa que -10 no Brasil, apesar de que praticamente não existe -10 no Brasil, mas a cidade e o país está completamente preparado para isso, né? Então existe infraestrutura, que é o mais importante. Quando você diz isso, é importante falar. Você entra no transporte público, ele está aquecido. Você está... E eu lembro disso porque na Dinamarca é bem parecido também, né? É um país bem frio. Uhum. Mas um pouco parecido com Vancouver também, porque está na costa, né? Então a gente tem um clima mais úmido, e aí as temperaturas também chegavam a ser amenas, elas iam do -5 até 20 no verão, assim, estava também com grandes extremos. Mas justamente isso, eu lembro do inverno, esse põe e tira de casaco, né? Você vai sair, embrulha inteiro, aí depois você chega em algum lugar, desembrulha tudo. Vai sair de novo para algum outro lugar, embrulha, bota tudo de novo. Quando eu faço assim porque bota casaco, cachecol, gorro, né? E aí depois você vai e entra no lugar, ele está totalmente aquecido. As casas também estão preparadas, né? Não entra. Sim. As janelas são super vedadas, né? Não é aquela questão mais legal. Acho que isso só demonstra mais como Vancouver, uma cidade, porque também atrai muitos os nossos alunos brasileiros, né? Acho que tudo isso, né, essa receptividade com alunos internacionais, ser uma cidade que tem um clima mais ameno, tem a praia, né? A praia, tem o lago, provavelmente aí próximo, os lagos próximos das montanhas, é isso? Exato. E tem montanhas também que no inverno dá para esquiar, enfim, aproveitar uma super infraestrutura aí de Olimpíada, né? Que é assim, primeiro mundo, né? Já é um país de primeiro mundo também, então muito bacana. E nessa cidade aí, então maravilhosa como você escreveu, temos o Langara College. Exato. Aqui estamos. Conta um pouco do college, então, agora. Eu acho que, assim, Sim. Umas coisas... Quantos alunos, mais ou menos, são? Se é uma coisa muito grande, muito pequena. Enfim, como você quiser, por onde você quiser começar, eu vou fazendo perguntas ao longo também. Legal. Bom, como college, nós estamos localizados dentro da cidade de Vancouver, o que é uma questão muito importante. Transporte público aqui funciona, pessoal, e funciona muito bem, até com horário marcado, na verdade. Então, nós utilizamos o transporte público para se locomover no dia a dia. Tá, então não há essa necessidade, por exemplo, que nós temos aí na cidade de São Paulo, que praticamente, dependendo das áreas onde você vai transitar, sem um automóvel é muito difícil, né? Porque não tem como confiar no transporte público. Aqui não, aqui a gente consegue confiar no transporte público, funciona direitinho. Então nós estamos dentro da cidade, o que facilita muito a locomoção dos estudantes. Do lado de uma estação de metrô, mais ou menos 1,25 quadra de uma estação de metrô, fácil acesso ao aeroporto internacional, fácil acesso à região central, fácil acesso a uma região muito desenvolvida, que é muito conhecida, que é a região de Metrotown em Burnaby.
Então, é uma localização bastante estratégica, vamos assim dizer. O campus é um campus grande, ele ocupa uma região relativamente grande, eu acho que eu diria uns 5, 6 quarteirões, são 8 edifícios no total, dentro do nosso campus, 16 mil alunos, é a população média do Langara College. Desses 16 mil alunos, são aproximadamente 4.500 internacionais. Então tem uma experiência também com alunos internacionais. Em termos de países, a diversidade de Langara é uma diversidade muito interessante. São aproximadamente 90 países representados dentro do campus. Então, realmente tem uma importância em termos de diversidade cultural dentro do campus. Então, em termos de infraestrutura, basicamente é isso, e localização e também a questão de quantidades de alunos. Uma coisa que os nossos alunos perguntam é, bom, cheguei no Canadá, eu fiz minha application para o Langara College, cheguei lá, primeiro dia de aula, como que funciona? Tem um International Office? Como é que os alunos são recebidos ali, já que é tão receptivo, né? Como funciona essa chegada dos brasileiros no Langara College? A preparação, na verdade, inicia-se desde muito antes da chegada, né? A gente tem um processo de acompanhamento, de orientação online, apoio a registro de matérias e tudo mais, porque realmente é uma realidade completamente diferente da realidade que estamos acostumados no Brasil. A questão de escolher matéria, registrar em matéria e tudo mais, isso é um pouco diferente. Então o processo ele... O próprio horário, mais ou menos, é isso? Exato, exato. Tem assim uma certa flexibilidade nesse sentido. Então, o processo de preparação ele se inicia mais ou menos com 2 a 3 meses de antecipação da chegada do aluno, do início das aulas. A chegada é obviamente recepcionada pelo departamento internacional. Nós somos mais ou menos entre 45 e 50 pessoas, porque tem alguns colegas que são sazonais. Então, entre 45 e 50 pessoas que trabalhamos exclusivamente para os alunos internacionais, de apoio, a estrutura de apoio ao aluno internacional. E obviamente essa chegada ela é programada e existem alguns steps que eles têm que passar para poder ter as orientações específicas que eles precisam e poder se adaptar e se adequar à realidade, obviamente, do college. E eu acho que uma coisa um pouco diferente do college, em comparação a uma universidade, por exemplo, são os diferentes tipos de programa que um college oferece, né? Então, assim, para quem quer fazer um bacharelado de 4 anos de duração, você vai procurar mais opções numa universidade. No college, há também o tradicional bacharelado, né? Mas eu quero que você conte também quais são as outras opções de certificação, diploma, programa que o Langara College oferece. Claro, claro. Como instituição, nós nos desenvolvemos um pouco na parte acadêmica, que puxa o que você mencionou, né? Tem algumas opções de programas de bacharelado de 4 anos. O Langara também se fortificou muito na questão de transferência universitária, que é um programa que acontece aqui dentro da província de British Columbia, e muitos dos nossos alunos acabam fazendo transferências para universidades para concluir os seus bacharelados. Mas primordialmente o college tem como seu principal objetivo preparar estudantes para o mercado de trabalho. Esse é o ponto primordial. E nesse preparar para o mercado de trabalho existem alguns programas tradicionais. Então nós temos certificados de 1 ano, diplomas de 2 anos e os famosos, que têm crescido muito em termos de interesse, os famosos Post-Degrees Diplomas, que são programas de especialização de 2 anos, para quem já tem bacharelado. Quem já tem bacharelado, tá. Exato. E esses são os programas que têm um enfoque, como você mencionou, um enfoque um pouco mais direcionado para o mercado de trabalho. Então, as aulas são teóricas, mas existe uma boa dosagem entre o teórico e o prático, para que justamente esses alunos estejam preparados para entrar no mercado de trabalho logo após a sua graduação. Quando você mencionou que tem programa Certificate de 1 ano, diploma de 2 anos, qual que é a diferença de peso, vamos dizer assim, né? Por que eu optaria por fazer um certificate? Por que eu optaria por fazer um diploma mais uma carreira, né? O que eu posso achieve com um certificate? Ou o que eu posso achieve com um diploma?
Porque eu sei que tem alguns que você pode iniciar com certificate e depois continuar para concluir um diploma, assim como você mencionou que às vezes você faz um diploma e depois você transfere para fazer um bachelor. Então, o que difere esse programa de 1 e de 2 anos? Sim, basicamente a composição de matérias. Teoricamente, essa é a principal, a primordial diferença entre o diploma e o certificado. O que acontece é que o certificado ele vai ser muito mais focado e direcionado em um ponto específico. Então ele não fica meio que dando voltas, ele não abre muito o escopo. Então se eu quero estudar Internet Technology, eu vou focar em Internet Technology. Se eu quero focar em publicação, eu vou focar em publicação. Eu não vou agregar outros fatores dentro desse programa. Ele é muito específico, muito direcionado. O diploma, ele também tem o interesse e a ideia de ser um pouco mais específico, menos abrangente do que um bacharelado de 4 anos, mas mesmo assim ele consegue abrir um pouquinho mais o leque. Então, por exemplo, se eu entro num diploma de marketing, eu vou direcionar a minha atenção a marketing, mas eu também vou ver as matérias básicas e primordiais de contabilidade, de finanças, de RH, de negócios gerais, mas o meu foco primordial vai ser em marketing. Então, basicamente, é a quantidade de matérias. Seria algo de, se você fizer um diploma de marketing, e aí você pode fazer um certificate de digital marketing, que seria uma coisa muito específica ali, que você vai ver um tema. Seria um ponto focal, né? Então você pega um tema, se aprofunda nisso, e aí esses temas, né, como é algo muito específico, alguns podem se questionar assim, mas isso não vai me limitar às oportunidades que eu vou ter de trabalho depois? Né? E eu sei que não, mas eu quero que você explique por quê. Uhum. Por que que fazer algo específico não é tão limitador? Não seria tão limitador, porque o que você consegue angariar com esses programas tão específicos é ser um especialista na área. Né? Então, aqui, obviamente, a gente sabe que é muito importante hoje que o profissional seja um profissional multifacet, né? Você possa aí entender diferentes áreas, como essas áreas interagem com você, com a sua atividade, como você pode contribuir para o trabalho dessas outras áreas e como o trabalho dessas outras áreas influenciam o seu trabalho em si. Mas ser especialista é o ponto primordial desses programas. Você conseguir chegar a um nível de profundidade naquele tema e naquela área que ninguém mais consegue, em que você se torne um profissional essencial naquela área de concentração em específico. E isso está ligado com o mercado de trabalho no sentido de haver a necessidade para esses profissionais? Ponto primordial. A educação canadense, ela é descentralizada justamente por esse motivo. Então, quando eu falo educação descentralizada, quer dizer que o sistema educacional em cada província e território do país, ele difere um pouquinho. E, às vezes, o programa que você vai encontrar, por exemplo, em British Columbia, no Langara, não vai estar disponível, por exemplo, em uma universidade ou em um college em Ontário, ou em Manitoba, ou em Alberta. Por quê? Porque cada província e território está responsável pelo seu sistema educacional. E os colleges e universidades têm como sua primordial objetivo, como seu primordial objetivo, preparar estudantes para o mercado de trabalho. Então, é o processo inverso. Se eu sei que o mercado precisa de engenheiros, eu primeiro vou para as empresas e vou perguntar quantos engenheiros você precisa, de que áreas, e que habilidades esses engenheiros precisam ter para que você tenha o profissional perfeito para a sua atividade. Aí é que eles vão voltar para a instituição e vão montar o programa com base no que eles conseguiram captar da indústria e do mercado. Tá? Então, se eu já sei, por exemplo, que o mercado só pode absorver 30 engenheiros por ano, eu não vou colocar uma sala de 60 engenheiros porque eu sei que 30 vão ficar desempregados. Então, esse é o ponto primordial. Todos os programas que os colleges e universidades canadenses oferecem, eles são oferecidos por uma necessidade de mercado e eles são oferecidos com base nas necessidades das empresas. Então, as matérias que você vai ter dentro do programa vão desenvolver as habilidades que as empresas realmente necessitam. E vão passar por constante reformulação também, o que é um ponto muito importante. Não, maravilha. Acho que era esse ponto que eu queria chegar. E porque também, de novo, a gente tem que falar do que a gente conhece, né? Eu, por exemplo, estudei arquitetura e sei que a maioria dos meus amigos, poucos estão exercendo arquitetura em si,
porque o mercado, na minha época, estava saturado de arquitetos, né? E aí cada um foi para um lado diferente. Um foi para gestão de obras, gestão de projetos, outro virou artista plástico, artista plástica, outra virou, enfim, cada um foi seguindo um caminho, porque foi, né, como conseguiram encontrar uma demanda aí de trabalho e, lógico, também um pouco por oportunidade, né? Tem sempre, né, você acaba se achando aí, entre outras coisas, não só por causa da demanda de trabalho. Mas acho que é muito interessante isso para quem está saindo do seu país de origem, né? Está investindo numa oportunidade, e aí acho que isso traduz, né, no resultado, não uma garantia, porque nada é garantido, nada é dado de mão beijada. Exato, exato. Você tem que aplicar, né? Não adianta você estar num país com altíssima taxa de empregabilidade e não distribuir currículo, né? Então, não é que cai de mão beijada o emprego, mas é muito importante saber que tem uma lógica por trás de tudo isso, né? Enquanto aqui no Brasil, Sim. a gente sabe que não tem essa lógica. Cada vez mais se abrem universidades, se abrem mais cursos. É óbvio que o interesse é que quanto mais pessoas sejam educadas, melhor, mas a gente precisa entender se há emprego, há necessidade para essa formação ou não. E acho que no Canadá é possível pelo controle da população, é muito menor, né? É um país gigantesco com uma população menor, então está numa situação diferente do Brasil. Mas acho que é legal para quem está planejando ir ver isso como, né, essa lógica por trás. Acho que traz uma segurança. Pelo menos eu Sim. teria essa segurança pensando em ir para o Canadá, sabendo que o curso que eu estou fazendo está sendo demandado pelo mercado. Exato, exato. E quais cursos você destacaria do Langara? Legal, vamos lá. Bom, o college em si tem uma oferta muito ampla de programas, então nós cobrimos as áreas primordiais do mercado: artes, negócios, ciências, tecnologia, a parte de humanidades e ciências sociais, que tem crescido muito aqui no país, e também algumas opções nas áreas de saúde. Então nós cobrimos basicamente todos os escopos, as áreas primordiais de atuação no mercado. Mas os programas mais requisitados, eu diria, em especial para os internacionais. Programas relacionados às áreas de negócios são programas que são sempre muito cotados. Não porque, como a gente diz aí no Brasil, não sabe o que vai fazer, faz administração. Não é bem por isso. Mas porque o desenvolvimento econômico canadense, ele está primordialmente baseado no setor terciário, o setor de serviços. E, obviamente, as empresas requerem o quê? Mão de obra especializada para administrar. RH, departamento de marketing, departamento financeiro, departamento administrativo. Então, há uma demanda muito grande na área administrativa, com grandes oportunidades. Então, programas nas áreas administrativas têm uma grande aceitação. Programas nas áreas de tecnologia. A tecnologia é primordial no Canadá. Então, os setores de tecnologia sempre são muito fortes. Em qualquer província em que você for, você vai encontrar oportunidade nessa área. Em BC, em particularmente aqui em Vancouver, as áreas de tecnologia da computação, por exemplo, são bastante fortes, puxando um pouco para a área de animação, visual effects, game. Vancouver é um polo para isso, então esses programas... Eu ouvi dizer que tá rolando uma mudança, né, na costa ali, saindo de Los Angeles, e o pessoal está subindo Exato. do Canadá para Vancouver. É fato isso? Sim, isso já tem acontecido há muitos anos. Nós somos considerados... Oi? Perdão? Do cinema, da TV, enfim. Exato, exato. Exato, muitas das produções já acontecem aqui há muitos anos, e esse processo só tem crescido e aumentado, e o Canadá como um país é reconhecido como a Hollywood North. Então Vancouver e Toronto, por exemplo, detêm uma quantidade de produções cinematográficas fenomenal, muita coisa é filmada aqui. Então essas áreas trazem muitas oportunidades. O post-production, pre-production e o production também acabam atraindo muitas pessoas. Áreas financeiras também são áreas que hoje no Canadá, em geral, estão em grande demanda.
Então, também dentro da parte administrativa, mas a área financeira em si é uma área que tem uma demanda muito grande. E programas de produções artísticas também têm uma grande aceitação no mercado e uma grande demanda no mercado. Quando a gente fala de, por exemplo, design, quando a gente fala de arquitetura, por exemplo, quando a gente fala de a parte teatral e de cinema, voltando para a parte de cinema, também são áreas que estão bastante desenvolvidas nessa área aqui em Vancouver. E você falou uma parte das ciências médicas aí, e aí eu tenho sempre essa dúvida. Para aluno internacional, é possível também ou não? Ciências biológicas, ali como é que é? É aberto ou não? Existem algumas áreas que sim. Então a gente consegue, por exemplo, bioinformatics, a biotecnologia é uma área que permite acesso a internacionais. A área de kinesiology, que no Brasil praticamente não existe, mas seria é uma área que está entre fisioterapia e educação física. Essa área também aceita acesso internacional a kinesiology. A gente tem um programa muito interessante de nursing, é um programa de especialização em enfermagem para enfermeiros que querem ter a opção de migrar para o Canadá, então essa opção também está disponível, mas tem que ser enfermeiro formado no Brasil. Mas, por exemplo, iniciar uma carreira de enfermeiro aqui no Canadá, iniciar um Bachelor of Nursing, por exemplo, ou iniciar a carreira de medicina, são challenges, são um pouquinho mais desafiadoras, são áreas que não têm tanta abertura. Porque no Brasil também é difícil, né? São cursos muito concorridos, não tem tanta Uhum. oferta, né? Principalmente nas universidades públicas. Então, a concorrência Exato. é muito grande. E aí a gente consegue imaginar que, em algum momento, né, apesar de ser um país super aberto, eles dão uma certa prioridade para quem está lá já morando, Exato. poder cursar esses cursos. Eu acho que faz sentido também, e se fosse ao contrário aqui no Brasil, pensando que a gente ia ter vários alunos de fora pegando as vagas, a gente não ia ficar tão feliz assim. Estudado, É verdade. cursinho, tudo, se matava de estudar, e aí, por fim, uma pessoa que não mora no teu país pegar essa vaga, acho que é compreensível, assim, nesse sentido, mas Sim, sim. acho que é legal falar isso, porque muitas pessoas têm essa dúvida, eu não consegui no Brasil, vou tentar no Canadá. Não, não vai ser mais fácil, é mais difícil ainda, né? Acho que isso é importante a gente ressaltar. Uma coisa que perguntaram aqui, que é um pouco da Uhum. de vida em Vancouver, eu acho que você pode falar, eu quero que você fale um pouco desse custo de vida e eu quero que você conte também um pouco da oportunidade de trabalho durante o estudo. Legal, vamos lá. Então, custo de vida aqui, o Canadá tem um custo de vida bastante interessante, obviamente pode ser considerado um pouco mais caro do que no Brasil, mas se a gente for olhar para o que tem acontecido em São Paulo, eu tenho minhas dúvidas. O custo de vida aí também não está tão baixo, não. Mas Vancouver e Toronto são cidades mais caras, obviamente. Se você quiser vir para o Canadá, por exemplo, para Vancouver e morar dentro da cidade de Vancouver, em downtown Vancouver, obviamente vai ser muito caro. Não tem como fugir disso. Mas existem alternativas próximas a Vancouver, né? Com um commute de 15 minutos, de 20 minutos, meia hora, você chega a locais onde, por exemplo, o seu custo com acomodação é um pouco mais flexível, um pouco mais reduzido. Ele dá um pouco mais de flexibilidade. Como eu mencionei, transporte público funciona muito bem aqui, então a gente tem acesso a transporte público de qualidade e a preços acessíveis, que facilita muito a nossa vida diária. Em termos de alimentícios, o que você vai investir no Brasil para fazer suas compras mensais é basicamente o que você vai investir aqui, pelo que eu tenho visto. Tem sido mais caro ir num restaurante de média classe aí no Brasil, do que ir em opções aqui muito interessantes em Vancouver, por exemplo, quando eu saio para jantar aqui com amigos e quando eu tenho que comer aí no Brasil, quando eu estou no Brasil, às vezes eu pago mais caro no Brasil do que aqui em Vancouver. Então, muitas opções. Existem opções para tudo, obviamente. Se eu quiser gastar mais, eu vou gastar mais. Se eu quiser gastar menos, eu vou gastar menos. Mas eu diria que se você considerar mais ou menos um casal com uns $2.000, entre $2.000 e $2.500, dá para se virar legal, não com luxo, obviamente, mas dá para se virar legal. Uma pessoa que vem por sua conta, isso se tiver que considerar aluguel e tudo mais, eu diria que não para morar em Vancouver downtown, que aí a coisa é um pouco mais complicada, mas eu diria uns $1.500 por mês é
um valor razoável e muito interessante para poder conseguir se administrar por aqui. Né? Uhum. E aí os alunos, quando estiverem fazendo um curso no Langara, eles podem trabalhar, correto? 20 horas semanais. Eles podem trabalhar 20 horas semanais durante os estudos e full-time durante os períodos de férias. Agora, é muito importante, Davi, a gente mencionar o seguinte: o objetivo desse programa é, obviamente, o estudo. Então, esses alunos, eles vêm com a proposta de estudo full-time. E quando a gente fala em estudo full-time, não quer dizer que eu posso simplesmente escolher que horas eu vou estudar, porque eu quero escolher que horas eu quero estar disponível para poder trabalhar. O trabalho, ele é um adendo, ele é um suporte, uma ajuda financeira, mas não é a primordial razão pela qual... Não pode ser... Exato. Seu motivo de estar no Canadá é, primeiramente, estudar, e aí essa possibilidade de trabalho é para poder contribuir de alguma forma, né, nesse seu gasto do dia a dia, né? Acho que esse é o principal. E aí depois nas férias, sim, aí você trabalha 40 horas por semana, faz o pé de meia ali, né? Tenta, né, juntar o máximo para depois também conseguir segurar né, para os próximos meses. Acho que fica claro isso, né? Acho que até essa regra já deixa bem explícito, né? Qual que é o objetivo. Você está de férias, você quer trabalhar, tudo bem. Enquanto você está estudando, não, né? Vamos lá, você está aqui para estudar. E aí depois, quando o aluno se forma, né? Então vamos ele terminou um certificate ou ele terminou um diploma, ele tem a possibilidade de continuar no Canadá, correto? Exato, exato. Os programas permitem que eles apliquem ao visto de trabalho, que é o famoso PGWP, o Postgraduate Work Permit, e podem permanecer no país, dependendo da duração do programa, entre um período de 1 ano até 3 anos. E poder exercer sua profissão na sua área de formação, buscar um trabalho um pouco mais formal, e aí sim poder escolher que horário trabalhar, em que empresa trabalhar. Em termos de oportunidades de trabalho, acho que é importante, a gente não tocou tanto nesse assunto, mas só para dar uma ideia para os colegas que estão nos assistindo, áreas de demanda aqui no país, sobretudo Vancouver, né? Eu vou falar sobre Vancouver porque é onde a gente está e a província de British Columbia. A nossa província é uma das mais interessantes em termos de crescimento econômico. Nos últimos 6 anos nós crescemos um número muito acima da média do país. O nosso índice de desemprego na província é um dos mais baixos do país. O Canadá fechou o ano passado, por exemplo, com 5,6% de desemprego em dezembro de 2019, e o Vancouver, a província de British Columbia, na verdade, fechou com 4,8. Nós estamos aí 0,6 pontos abaixo, não, 0,8 pontos abaixo da média do país. Foi a província que teve o menor índice de desemprego. E oportunidades fantásticas aparecendo no mercado para os próximos 10 anos. O governo tem uma estimativa de que mais de 800 mil vagas de emprego sejam criadas nos próximos 10 anos, perdão. E entre as áreas que são mais cotadas para trabalho, eles salientam como área número 1 o setor de negócios, vendas e serviços. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia da importância desse setor aqui no país, negócios, finanças, contabilidade, sales, né, que é vendas, e serviços são os setores que mais contratam na nossa província, principalmente em Vancouver. E geralmente essas são as áreas que vão contratar estudantes part-time, né? Então, como part-time, por exemplo, 20 horas semanais, existem muitas oportunidades em cafeterias, em restaurantes, em lojas, setor hoteleiro, setor de turismo, são áreas que contratam muitos profissionais. E aí, obviamente, a gente vai ver a transição para vagas um pouco mais específicas em ambiente mais de escritório mesmo, quando a gente passa para essa fase do PGWP, que é a fase pós-formado, né, que aí você tem uma flexibilidade de horário. Exato. Full time, aí o seu cargo, né, você pode de fato ter um cargo mais sólido e que exija mais tempo, que você possa exercer sua carreira. Qual a média salarial para trabalhadores part-time? Então, pergunta. Certo. A nossa média, o que a gente tem visto por aqui, é entre 12 e 14, e às vezes até 15 dólares a hora, é uma remuneração comum para estudantes que estão trabalhando part-time. Então a gente consegue ver aí, quase... Nossa, uma média de uns
mil e poucos dólares por mês, eu diria 1.200, Quase, 1.300 dólares. quase dá para se manter aí, dependendo do seu lifestyle, você consegue Sim. cobrir grande parte dos seus custos do dia a dia, pelo menos com esse trabalho part-time. Sim, sim, dá para cobrir alimentação. Transporte geralmente já vem como parte do plano do college, né? Como o college público tem acesso ao transporte público, mas geralmente os colegas, os estudantes acabam dividindo apartamento, dividindo casas, então isso acaba reduzindo o custo com a acomodação e aí, obviamente, dá mais oportunidade para poder angariar mais economias para as outras atividades que o estudante vai ter que lidar em termos de alimentação, transporte, vestimentas, enfim, até mesmo um certo entretenimento. E o college, ele tem algum career center, alguma coisa assim que dá suporte para os alunos? Eu sei porque, para mim, por exemplo, na Dinamarca, eu mandei currículo, por exemplo, e falavam, ninguém me responde, que estranho. E aí eu fui no Career Center e eles falaram assim, nossa, mas esse currículo que você montou tá totalmente bagunçado. E para mim era um super currículo. E lá o currículo é muito diferente, a maneira que você compõe ele, o que precisa constar nele. Então, assim, para quem chega sendo, né, aluno internacional, tem esse suporte do Langara também? Sim, esse é um ponto muito importante. Existe um departamento que chama-se Co-op and Career Development. Ele está aberto a todos os estudantes e o que esse departamento faz é justamente fazer isso que você falou. Como fazer um currículo dentro dos padrões canadenses. Aqui a gente tem que fazer um cover letter, que é, na verdade, uma carta de apresentação que vai na frente do seu currículo, que é customizada de acordo com a vaga e a empresa que você vai aplicar. Então, como produzir essa cover letter, né? Como aplicar para as vagas, onde buscar vagas, como se portar numa entrevista, o que o canadense vai lhe perguntar numa entrevista de trabalho, o que ele não vai lhe perguntar. Então, isso tudo é feito pelo Departamento de Career Development. Eles fazem seminários e workshops semestrais para que os alunos possam aprender essas táticas e eles também captam vagas de trabalho part-time no mercado, sobem a uma plataforma que todos os alunos do Langara podem acessar e conseguem aplicar a partir do college mesmo para essas vagas part-time. Então, tem apoio, eles têm acesso a essas ferramentas. É uma questão importante. O college público, em especial canadense, ele tem muitas ferramentas para ajudar os alunos. Agora, o ponto primordial é, as ferramentas estão disponíveis, basta o aluno buscar pelo apoio. Então, nenhuma ferramenta vai vir correndo atrás deles. É muito importante que os estudantes busquem apoio de acordo com a necessidade que tiverem, porque o departamento vai estar disponível para ajudar. E só acho que uma última pergunta, qual é o nível de inglês que precisa para começar o college? Tem um pré-requisito mínimo ou ele varia de acordo com o curso? Como é que... Existe um standard mínimo aceito nos programas, mas cada programa tem a sua peculiaridade. Mas eu diria, o mais comum é encontrar um IELTS acadêmico 6.5, por exemplo, e alguns programas vão ter algumas restrições com relação às habilidades, né? Quanto que tem que ter no reading, quanto tem que ter no writing, no speaking e no listening. Mas por via de regra, geralmente 6.5 overall no IELTS acadêmico é uma pontuação interessante para chegar a entrar em vários dos nossos programas, na grande maioria. Legal. Fabiana, a gente tem pouco tempo, então assim, eu quero só agora dar um wrap-up. Como a gente falou do college e da vivência do Canadá, de Vancouver em específico, essa cidade cosmopolita, que tem esse clima mais ameno, que dá para misturar bastante essa questão da cidade e ter também o mar, ter o lago, ter as montanhas próximas, né? E o Langara College, que tem essa oferta muito grande, muito vasta, de programas diferentes, os certificates de 1 ano, os diplomas de 2 anos, alguns baccalaureate, né, de 4 anos, e o Postgraduate Certificates também, ou diplomas. Diplomas, yes. Diplomas de 2 anos, que seriam essas quase que pós-graduação, mais ou menos. Especialização, eu gosto de dizer que é uma especialização como... Yeah. Altíssima empregabilidade, lógico que, né, a gente falou o emprego não cai do céu, mas para quem quer trabalhar e buscar isso, as chances de conseguir é muito grande.
E eu acho que o mais bacana é que os nossos alunos podem contar com todo o suporte aqui no Brasil, mas que a gente tem você também que está aí no Canadá para dar suporte e dar suporte para os nossos alunos. Então, para quem tiver qualquer dúvida, nós, eu e o Fabiano, estamos aqui à disposição. Contatem a gente aqui no Brasil e a gente faz a ponte com o Fabiano aí em Vancouver. Eu queria te agradecer aí por compartilhar com a gente aí sua experiência de vida e contar mais pra gente do college, do Langar. Não. Não, eu agradeço muito pela oportunidade, é um prazer enorme estar com vocês aqui, como eu falei, eu tenho um carinho especial pela senhora Mônica e pela NM, então é muito importante para mim ter essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco da experiência e das informações com os colegas aí do Brasil que estão nos assistindo, e com muita garra vamos continuar com os nossos planos de estudar no exterior, porque obviamente logo a gente vai estar aí pronto para poder correr atrás dos nossos objetivos de novo, assim que essa situação toda se melhorar e voltar ao normal, vamos assim dizer. Com certeza. Muito obrigado, Fabiano. A live vai ficar disponível aí no nosso perfil 24 horas e depois a gente vai postar ela no YouTube também, vai ficar aí disponível para sempre. Se houver internet, ela vai estar ali. Tá bom? Valeu. Legal. Um abraço aí, um bom resto. Para vocês também. Muito obrigado. Boa noite para vocês, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau.